Eu vejo muita gente confundindo a questão da Bíblia, e eu vou deixar aqui esse registro. Vamos lá. As pessoas questionam com isso a cobra. O pessoal fala, a cobra falava. Não, a cobra não falava. A cobra era cobra? Não, ela não era cobra. Deus primeiro fez seres humanos. Esses seres humanos, eles eram tipo primatas. Eles pensavam, reproduziam, mas Deus não tinha nada com eles. Não era homem peludo, macaco, chimpanzé, não. Eu, aqui, era um primata. Deus não tinha o boi como um ser, mas Deus protegia um boi, porque está escrito na Bíblia, matar um homem é semelhante a matar um boi, né? O leão, né? Então Deus tinha feito o homem selvagem. Para Deus era apenas um ser humano que ele criou. Mas ser humano não era cabeludo, doido. Não, pessoa normal. Né? Se fosse hoje, existe as pessoas que não creem em Deus. Então essas pessoas hoje têm carro, têm moto, têm casa, mas não tem nada com Deus. E tinha seres humanos assim, que não tinha nada com Deus. Por isso que na Bíblia está escrito que as pessoas questionam quem foi a mulher que Caim casou. Essa mulher que Caim casou faz parte dessa geração de ser bicho, ser humano. Então Deus, para parar de ter problema, Adão ficava com uma, com outra, e tinha problemas. Até falam de Lilith, né? Que, se eu não me engano, foi a última mulher que no livro de Enoque falar de outro livro, alguns livros livro de Maomé, islâmico, tem mais detalhes sobre isso. Eu não li, mas eu ouvi. Você fala, isso é heresia. Não, eu perguntei para Deus, quem foi essa mulher que Caim casou? E Deus falou, eu fiz ser humano que não tinha nada comigo. Igual você, pele limpa, branco ou negro, que seja. Mas não me tinha como um Deus. Né? Eu não tinha também nada com eles. Então eu decidi, além de fazer o Adão, que está na Bíblia, não se achava a mulher ideal para Adão. Deus falou, então eu vou tirar da sua carne e vou fazer outra pessoa. Então, Gênesis 3 ao 6, resumindo, foi quando Deus decidiu criar a mulher da carne do Adão. Essa é a minha primeira explicação que as pessoas se perdem. Beleza, criou Adão, criou Eva, tá tudo beleza, Deus fez um bairro para eles, fechado. Ali não entrava ninguém, a não ser o Adão e Eva. E aí sim, leões e tal. Né? Eles não comiam, cara, pô. Lógico que eles eram Adão e Eva, se davam bem com os bichos. Então, por eles conviver com os bichos, existia um ser, certo? Chamado cobra. Esse ser, ele era um ser humano normal. Esse ser, vamos dizer assim, que existe um japonês, existe um chinês, existe um colombiano, um americano, um negro, né? A cobra era uma espécie de ser humano, de ser, né, que falava como os outros lá. Então, esse ser
que falava, que andava sobre os pés e tudo, esse ser chegou até Adão, chegou até Eva um dia e falou para Eva, né? Ele era um ser que nem eu. Isso, Deus me respondeu a oração. E esse ser que estava possesso por um demônio, porque explica essa parte é bem complexa, eu tenho que falar do livro de Enoque, que é o único livro que fala de Satanás. Gênesis 7, 8, 6, 7, 3, Gênesis 4, 5, 6, fala do livro de Enoque. E eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, se o Pentateuco, penta significa 5, Pentateuco é livro em hebraico, então Pentateuco, então por que não escreveu o Hexateuto? E Deus me respondeu, o livro de Enoque, quem escreveu foi o próprio Enoque, e esse livro ficou guardado, escondido na eternidade, e descobriram esse livro, mesmo que a terra acabou em água, mesmo que ficou submersa, mas Moisés não escreveu esse livro, porque senão eu teria que revelar o motivo que eu recolhi Enoque. Porque Deus recolheu Enoque pelo fato de ele estar falando demais. Porque Deus revelou para Enoque coisas que de amigo, que não podia falar com seres humanos, né? E o Enoque, ele estava falando, as pessoas ficam aí perdidas sobre a questão das pirâmides, né? Das escritas em pedra, né? Mas é algo tão fácil de se explicar. Porque vocês pensam que o mundo acabou com apenas Gênesis 5, Gênesis 6, mas se vocês pensar que Gênesis 5 ao 6, que é o fim do mundo, a Terra ela já estava praticamente com 5.000 anos. Os próprios historiadores dizem que a muralha de Jericó hoje ela tem 10.000 anos. Vamos lá, quantos anos tem 10.000? Então o que acontece? A Terra ela já estava nos seus 5 a 6.000 anos existindo, né? Os próprios historiadores dizem. Para vocês terem ideia, nós estamos há 2.000 anos e nada desapareceu. E a esfinge, ela foi desenterrada para achar, né? Os esqueletos dos Néfilins já foi acharam o esqueleto de 5 metros de altura, né? E a Bíblia diz que os Néfilins, eles são anjos, são filhos dos anjos extremamente fortes, e eles ensinavam ao povo daquela geração como derreter o metal, como fazer arma, né? E Deus, vendo que a terra estava muito violenta, que é o que está hoje, nós já estamos no limite, como estava no limite da terra passada, quando houve o dilúvio. As pessoas pensam que Noé, ele serrou a madeira com a mão. Se serra a madeira com ferro. Não tem como pegar uma pedra e cortar. Eu sou marceneiro, eu não conheci outro meio
de serrar uma madeira a não ser com uma motosserra. Motosserra, serra, tudo que serra é motosserra. Serraria, serralheria, tudo serra. Então, o livro de Enoque, ele fala desse esoterismo que tem hoje, né? Eu acho que eu não sei por que Deus não providenciou, como Deus sabe todas as coisas, o sumiço desse rascunho, que eu costumo dizer que é o único livro que saiu do velho mundo, acabou em água, que chegou até o nosso mundo, porque o Pentateuco foi escrito por Moisés. E o livro de Enoque foi o único registro escrito pelo profeta no ano da primeira geração que chegou a nós. Não existe um livro antes do, vamos dizer assim, um Apocalipse Noé, né? Um Apocalipse de Noé, porque Noé, ele, como é que você consegue juntar madeira para não soltar? Tem que ser com ferro. Se eu pegar um tarugo, eu sou marceneiro, se eu pegar um tarugo e eu pregar uma madeira ou encaixar ela, a madeira quando chove ou molha, ou ela incha ou ela seca. E se ela secar, ela solta. Eu sou marceneiro, eu sei o efeito. Tem dias que chove que a porta não fecha. Quando dá sol, a porta fecha. Né? Então não tinha como fazer uma balsa que ia ficar sobre a água sem ela desprender alguma coisa, como o Titanic, segundo os especialistas, o Titanic desprendeu uma, uma placa de ferro que levou a entrar água. O choque térmico no iceberg, os ribites de ferro soltou e uma das placas abriu, levando a água para dentro. O choque térmico levou a adulterar ali a temperatura do ferro, dos ribites de ferro, e infelizmente soltou a placa e a água entrou. Pelo que eu vi no vídeo, né? O impacto do calor das caldeiras no subsolo do Titanic, quando entrou em contato com o iceberg, deu uma explosão. Pô! E ali entrou água. Então a madeira seria a mesma coisa se ela tivesse juntada só com madeira. Eu sabendo que a madeira incha e seca, eu não entraria num barco feito sem prego, sem parafuso. Eu não. Né? E também já está lá escrito que os homens aprenderam a lidar com metal. Não é o que estou inventando. Está escrito que os Néfilins, os anjos de Deus, estavam revelando coisas ocultas às, às pessoas da terra. Né? Então Deus falou, é o final de tudo. Né? Então assim, ó, primeira coisa, cuidado com o que você fala, porque você é filho de Deus. Uma mãe, eu estava dando aula na Bahia, eu vi uma cruz, eu perguntei pro cara que estava dando aula, que cruzinha é essa, um lugar assim tão tranquilo? Ele falou, tinha uma casinha aí, e aí a criança não quis ir comprar, e lá na minha... A Bahia tem muito vilarejo, e da casinha até o vilarejo eram uns 10 quilômetros, e a criancinha não quis ir comprar para a mãe, alguma coisa estava faltando mesmo, tinha que comprar. E aí ele pegou a bicicleta e ela falou assim, tomara que você morre, miserável. Quando ela falou assim, só viu e bate, pá, o carro bateu e matou a criança. Imediato, morte instantânea. Então, Deus disse, haja, cuidado com o que você fala. Segundo, Deus criou todos os seres e criou um tipo de ser humano que não é o mesmo descendência que veio o Adão.
Deus criou Adão diferente daqueles seres humanos que estavam ali. Que nesses hoje que não creem em Deus, são ateus, né, são maçons. E Deus viu a necessidade que Adão não estava conseguindo uma esposa para ele. Está na Bíblia, não se achava. Deus é doido. Deus vai procurar o que ele não fez. Se eu não vou procurar, se aqui na geladeira não tem refrigerante, eu vou procurar refrigerante, só se eu estiver doido, né? Então tem coisas que eu sei, se eu que sou, segundo o Raul Seixas, eu uso 10% da minha inteligência, eu vou falar que Deus que usa 100% não sabe que na Terra, não, se não tem seres humanos, como é que vai procurar mulher onde na jega, procurar mulher na cabrita, né? Então Deus viu que no meio daqueles seres humanos não tinha uma mulher que atendia os requisitos de Adão. Então Deus fez da costela do Adão, da parte do Adão, da carne dele, uma mulher. E essa mulher, conversando com outro ser que falava, que andava, como eu falei, igual aos seres lá que tinham, os humanos, esse ser levou Adão, a Eva a pecar. Aí você fala assim, sim, mas e aí? Como castigo pelaquela situação, Deus transformou como castigo. Se Deus fez semente, eu creio que está na Bíblia. Eu não creio em heresias humanas. Eu sou ser humano. Eu posso ser um herético agora para vocês, que eu não tenho prova do que eu estou falando. Já que eu falando que Deus, né, me usou para falar comigo isso. Então o que acontece? Ali, Deus, que já é um juiz, ele julgou o pecado daquele ser. E Deus falou: você vai se transformar em um ser rastejante, e eu vou colocar em ti e o homem inimizade. Rapaz, eu não, aqui no Brasil, lá fora tem, mas aqui ninguém tem amizade com cobra não, pelo menos eu não quero a misericórdia. Tá doido, eu acordar e topar uma cobra na minha cama, rapaz, tá doido? Se eu acordar e topar uma cobra no meu banheiro, a cobra enrolada em mim de noite, você tá doido? Então Deus não criou amizade. Pelo contrário, Deus tinha amizade entre aquele ser que andava, que falava, que nem eu estou aqui. Mas Deus que transformou um dia a costela, um osso, em um ser humano, Deus pegou aquele ser e transformou ele numa serpente, uma cobra rastejante, como castigo. E Deus, quem bem pensar, não é bom casar, porque o casamento foi amaldiçoado nesse dia. Porque Deus falou assim: a partir de hoje a mulher sentirá dor, e toda mulher sente dor, mesmo que ela faz o cesárea, mas ela passa por um, e é pior que as outras, porque a mulher que ela recebe o pré-parto, ela já desloca os ossos e ela vem a ganhar a criança, vamos falar parir, vem a ganhar a criança, né? Então, mas a pessoa que passa pela questão da cesariana, ela fica sofrendo mais, ela sofre um dia. Muitas crianças morrem no ventre porque demora. Ela sente a dor do parto. Ela não espelha a criança, né? Mas ela sente a dor do parto. Esse foi um castigo da mulher, a cobra, aquele ser. Porque, peraí, deixa eu falar com vocês aqui, para quem está duvidando. Se o castigo da cobra foi rastejar, então não é castigo, ela já rastejava. Se o castigo da cobra foi cheirar o pó, então ela já rastejava. Então, ou seja, repara uma coisa: não existe castigo que você já é. Vamos supor assim, ó. O seu castigo, Julinha, já que eu sou careca, o seu castigo é ser careca. Eu sou careca. Tanto faz. Ou seja, é óbvio. Deus, ele não levantou a cobra pelo pescoço assim, aí, a miserável. Você não tem braço, tem perna, você vai rastejar. Não. Deus pegou um ser daqueles lá, humano, chinês, hebraico, negro, branco, amarelo e tal, e fez o quê? Transformou ele numa serpente.
Deus transformou aquele ser que falou com Eva para comer da fruta, certo? Que ela seria uma. Ela descobriria ela descobriria o lado oculto da vida, ela seria mais feliz, né? Então, inclusive, isso tem a ver com a droga, né? Porque o mesmo ser, Satanás, que chegou para Eva e levou ela a experimentar daquilo, é igual a droga hoje, as pessoas, Satanás fala, vai lá, vai lá, vai lá. As pessoas vendo que as pessoas estão usando droga, estão se acabando, a pessoa vai lá e experimenta a droga e tem um gozo. Eu já usei droga, o gozo é muito forte. Só que infelizmente a pessoa ela ela paga um preço por isso. A mesma coisa a pessoa que foi a cobra, ela pagou um preço por isso. E o homem, ele também sofreu uma penalidade. Adão não trabalhava, Adão comia porque Deus manava tudo. Ele teve que produzir o próprio alimento. Então, na verdade, essa minha primeira explicação ficaria para os meus descendentes. Eu não estou fazendo esse vídeo para ninguém acreditar. É para mim, se um dia eu falecer, fica essa. Eu vou fazer mais vídeos, mas esse aí é o início de Gênesis. Praticamente é um resumo da criação da Terra até o Gênesis 6, que Deus acabou com a Terra em água. Depois eu vou falar o que aconteceu, na minha observação, o que aconteceu depois do dilúvio o Noé desceu na terra tornou pousar com ela em terra firme. Mas por enquanto é só isso. 58, 59, 50, fechou.